Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje é o dia que a gente vai responder as questões que algumas pessoas fizeram, tanto no YouTube quanto aqui nesses vídeos aqui também abaixo tem pergunta também, mas no YouTube também tem. Eu juntei outras perguntas que já haviam me feito em outros vídeos, em publicações, e vou respondê-las agora também. A primeira delas é com relação à certificação. A entidade ela diz que tem uma certificação que vai vencer em tal data, que ele já enviou a documentação de renovação, obviamente, e eles querem saber se essa renovação for aprovada ou não. O que acontece com relação a renovações, as renovações quando você apresenta? As entidades que apresentam a renovação não precisam se preocupar com o resultado da renovação naquele momento. Se tiver alguma incongruência na documentação, a entidade vai ser diligenciada para poder complementar a documentação. E aí, como está sendo online agora, por exemplo, no Ministério da Cidadania, vai ter a diligência lá, a entidade só responda no prazo que eles pedirem para responder. Quando sair a renovação, essa renovação será publicada uma portaria no Diário Oficial da União falando da renovação. Ou caso de indeferimento, aparece também um indeferimento, dando prazo de 30 dias para recorrer. E a entidade, enquanto esse período que está em análise, sendo renovação, não precisa se preocupar, porque enquanto está em análise, você está com a certificação válida. E no caso do indeferimento, o indeferimento vai contar não a partir do protocolo seu de renovação, e sim do momento da publicação do Diário Oficial. Uma outra questão é com relação a uma entidade que fala que quer saber com relação a custos para renovar, se eles perderem tal a certificação. A média de mercado, não tem muitos profissionais do Brasil que fazem esse trabalho, mas a média ela gira em torno de R$5 mil. Porque o profissional, em média, pode ser mais, depende do tamanho da instituição, o trabalho que vai dar. Porque, na verdade, o que acontece? O trabalho não é só a assessoria na renovação. Se alguém vai prestar assessoria para a sua instituição, para a renovação do seu certificado ou para a concessão, essa pessoa vai ter que acompanhar até a análise final, porque nesse meio termo aí pode haver diligências. E as diligências, a assessoria tem que ajudar a entidade a responder, porque senão fica um trabalho feito pela metade. Então, precisa acompanhar até o final. Então, é um trabalho que demanda um certo tempo. Com relação ao tempo de julgamento, são 180 dias, é o prazo legal. 180 dias no requerimento de concessão. A renovação, eles acabam demorando um pouco mais também na concessão, mas na renovação não tem problema, porque enquanto eles analisam, você está com a certificação válida, então não tem com que se preocupar por enquanto, com relação a essa questão da validade. Mas quando é concessão, é ideal que eles cumpram o prazo de 180 dias. Eles conseguem cumprir? Geralmente não. Dizem agora, em algumas reuniões que eu tive lá, eles falando que já bateram o recorde, em 17 dias analisaram um processo de concessão, que está conseguindo cumprir o prazo. E às vezes vai até os 180 dias. Dentro desse prazo, segundo eles, estão conseguindo e estão fazendo uma média de 3 meses aí. Mas há outros instrumentos que aí eu posso falar em outras oportunidades, outros instrumentos que obrigam de forma legal a eles a julgarem o processo quando eles ultrapassam o prazo. Mas enfim, seria para uma outra oportunidade. Outro questionamento que já me chegou em outras lives que eu fiz e também em vídeos que eu publiquei no YouTube. É com relação... A entidade fala assim: pela primeira vez estamos fazendo a renovação dos CEBs, estamos pedindo, estamos perdidos quanto aos documentos necessários e o local de encaminhamento. Na verdade, aqui é uma questão um pouco antiga, porque na época mandava para o endereço físico, agora é no eletrônico, mas os documentos permanecendo os mesmos. E nos vídeos anteriores aqui, ao lado aqui, quem estiver assistindo pode ir lá e voltar, que lá tem eu falando quais são os documentos necessários para renovação ou para concessão, que são os mesmos documentos. Outro questionamento. Com relação à auditoria.
a entidade pergunta se precisa da auditoria. Também nos vídeos anteriores eu falo sobre auditoria, quando que é necessário ter auditoria nas contas, aí você pode voltar nos vídeos anteriores aqui, que eu falo dessa questão. O outro questionamento aqui é com relação a qual o prazo para conseguir a certificação SEBAS e quais os requisitos. Os requisitos também estão nos vídeos anteriores, você pode voltar e dar uma olhada nos vídeos anteriores que eu falo sobre os requisitos. E o prazo de certificação SEBAS, eu não sei se eu falei nos vídeos anteriores, mas na verdade o que acontece? Quando a entidade ofere uma receita bruta acima de R$1 bilhão, o prazo de duração do certificado é de 5 anos. Se for abaixo de R$1 milhão, o prazo... Não, desculpa, o contrário. Se oferir uma receita bruta acima de R$1 milhão, o prazo é de 3 anos. Abaixo de R$1 milhão, o prazo é de 5 anos. E com relação ao prazo também de certificação, quanto tempo que eles analisam, é aquele prazo que eu falei, dos 180 dias, que é o prazo legal. Mais um outro questionamento. Ele quer saber com relação como que ele consegue saber se está tudo certo. Como eu falei anteriormente, nos vídeos anteriores, veem os vídeos anteriores que eu estou falando sobre essas questões, quais são a documentação correta, e lá faz um checklist e vê se a documentação está correta. E também, se não tiver correta a documentação, ou tiver alguma incongruência, você der errar alguma coisa, esquecer algum documento, há uma diligência que eles geralmente fazem agora uma única vez, e essa diligência vai apontar a falta de documento, e aí você só complementa com a documentação. Entra lá no site do Portal de Serviços, loga com o seu CPF do presidente da instituição ou da presidente, com a senha, e vai lá e anexa o documento. Anexa, mas também é interessante fazer um razoadozinho apontando que você está subindo o documento, que está apresentando o documento, que está faltando da diligência, porque tem entidade que vai lá e apresenta o documento, solto, do nada, assim. Mas apresenta e aponta, faz um ofíciozinho, uma entidade. Mas quando for alguém da área jurídica, que conhece mais essa questão de processos, faz um documento bonitinho lá, apresentando, assim como você faz uma petição, faz uma petiçãozinha anexando, é interessante. Eles dão mais credibilidade na apresentação do documento. Ele está falando, a questão das LPIs, das entidades que trabalham com idosos, ele fala que a questão das LPIs, a certificação saúde e assistência social, tá. Ele está perguntando das questões das entidades que trabalham com idosos, se é a saúde e a assistência social. É porque muita entidade que trabalha com idosos tem enfermeiro dentro trabalhando, enfermeira, e às vezes até médico trabalhando dentro da instituição. Mas entidades de ILPI, que é a entidade de longa permanência de idosos, é uma entidade de assistência social, não é vinculada à saúde, viu? É ligada à assistência social, é no Ministério da Cidadania. Ele está falando que com relação ao SEBAS, qual a possibilidade tem de conseguir recursos financeiros por ter o SEBA? Se existe algum caminho tal? Não, na verdade é o seguinte, o que acontece? Quando há parceria com o poder público, principalmente vinculado à questão no âmbito da União, eles costumam pedir a certificação SEBAS, sempre pediram a certificação SEBAS como um dos documentos. É obrigatório? Não necessariamente. O SEBAS serve, como eu falei nos vídeos anteriores, para a entidade ter aquelas imunidades tributárias com relação aos tributos federais. O mais importante dele é a cota patronal, que é o 20% sobre a folha de salário e 1% do PIS sobre a folha. Mas o que um dos órgãos públicos tem pedido, a Receita Federal tem pedido a certificação SEBAS para doar material apreendido, mas por uma legitimidade mesmo da entidade para poder... mas não assim, tem uma lei que fala que é obrigado? Não necessariamente. Tem algumas portarias, alguns ministérios para doar alguma coisa, ou fazer parcerias que reza que tem que ter uma certificação lá. As OCIPs eu sei que tem, mas entidades sociais no geral, os órgãos públicos pedem a certificação SEBAS, então ela é fundamental
nesses momentos, até porque dá uma legitimidade maior para a entidade. Antes tinha aquela titularidade pública federal, mas ele com a Lei 13.019, que é a lei do novo marco regulatório, caiu aquele título lá. Então não há mais necessidade de apresentar ele em lugar nenhum, porque ele foi revogado. Aqui era outra coisa, mas é isso. Foi bem breve mesmo, as pessoas fizeram poucas perguntas, eu aproveitei umas perguntas que já existiam no YouTube. Se vocês tiverem algum questionamento, mande. Eu gostaria de falar mais um assunto, que é com relação a algumas pessoas no YouTube tinham me perguntado sobre curso, por que eu não dou um curso e tal. Há muito tempo que eu estou trabalhando com isso, com certificação SEBAS, e há sim uma pretensão de fazer um curso. Eu estou pensando em gravar algumas aulas e montar um curso bem organizadinho para que a entidade não tenha dúvida, fazer passo a passo para que as entidades não tenham dúvida de como fazer o requerimento de certificação, tanto concessão quanto renovação, que é muito parecido. Então, tanto no Ministério da Cidadania, no MEC ou no Ministério da Saúde. Eu estou pensando nos próximos dias em gravar isso, nos próximos 15 dias, porque seria bem intenso também para gravar isso, nessa época de pandemia dá para fazer assim mesmo, com maior intensidade, que aí sobe um pouquinho maior de tempo. Então eu estou pensando em fazer isso. Mas em breve eu mandarei algum vídeo, algum e-mail, lançarei algum vídeo aí falando disso. Mas a princípio eu estou pensando, estou me organizando para fazer essas gravações. E aí eu fazendo, com certeza vou dar um privilégio muito maior para as pessoas que me acompanham. E com certeza não vai ser aquele valor de uma assessoria toda, né? Mas assim, eu quero fazer algo que dure por um ano para a entidade ter acesso. E que durante esse ano que ela tem acesso eu possa responder todos os questionamentos. E aí eu não quero que seja muitas entidades, a princípio, porque aí eu não vou dar conta e eu quero fazer um trabalho bem feito e assessorar bem assessoradinho ali. Não vai ser uma assessoria direta como eu faço com as entidades, mas assim, o curso eu vou responder todos os questionamentos, todas as indagações ali que as entidades colocarem abaixo dos vídeos, que ter explicação, colocar os modelos e tal, porque as entidades têm dificuldade de saber modelos, inclusive os contadores têm dificuldade de entender sobre DRE e nota explicativa. Eu tenho ajudado bastante, e sobre a ITG 2002, eu tenho ajudado bastante os contadores a fazer esse trabalho, não um trabalho diretamente meu, mas como eu também tenho formação contábil, além de ser advogado, então eu auxilio os contadores nessa parte. É feito nota explicativa tal, e auxiliado. Mas é isso, em breve lançarei um vídeo, fiquem atentos aí, e falando já desse curso, falando do cronograma, qual vai ser, valores, essas coisas, mas eu com certeza vou fazer uma coisa bem acessível para as entidades, de forma que as entidades possam adquirir, possam ter um ano de acesso, e poder conseguir sua certificação e não onerar nos seus custos, que eu já sei que as entidades têm uma dificuldade imensa de captação de recursos. Mas é isso, um abraço.